Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar o livro de Êxodo, vamos lá, vamos começar? Nós vamos ler Êxodo capítulo 9. A paz do Senhor, bom dia. Vamos lá, Êxodo 9. A quinta praga, morte dos rebanhos. Bom dia, Idalice, Natália, vocês estão bem? Paz do Senhor. Depois, o Senhor disse a Moisés: vá a Faraó e diga-lhes assim: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você ainda não quer deixá-lo ir e continuar a impedi-lo, saiba que a mão do Senhor trará uma praga terrível sobre os rebanhos de Faraó e que estarão nos campos. Os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas. Mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Nenhum animal dos israelitas morrerá. O Senhor estabeleceu um prazo. Amanhã o Senhor fará o que prometeu nesta terra. No dia seguinte, o Senhor fez todos os rebanhos dos egípcios morrerem, mas nenhum rebanho dos israelitas morreu. Faraó mandou verificar e constatou que nenhum animal dos israelitas havia morrido. Mesmo assim, seu coração continuou obstinado e não deixou o povo ir. A sexta praga, feridas purulentas. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: tirem um punhado de cinza de uma fornalha, e Moisés a espalhará no mar, diante de Faraó. Ela se tornará como um pó fino sobre toda a terra do Egito, e feridas purulentas surgirão nos homens e nos animais e em todo o Egito. Eles tirarão cinza de uma fornalha e se puseram diante de Faraó. Moisés a espalhou pelo ar, e as feridas purulentas começaram a estourar nos homens e nos animais. Nem os magos podiam manter-se de pé diante de Moisés, porque ficaram cobertos de feridas, como os demais egípcios. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. A sétima praga, granizo. Disse o Senhor a Moisés: levanta-te logo cedo, apresente-se a Faraó e diga-lhes: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Caso contrário, mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros, contra o povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu, porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga desta, eliminando você da terra. Mas eu mantive de pé, exatamente com este propósito, mostrar-lhe Mas eu mantive em pé, exatamente com este propósito, mostrar-lhe o meu poder e fazer com que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Contudo, você ainda insiste em colocar contra o meu povo e não deixa ir. Amanhã, a esta hora, enviarei por tempestade de granizo, que já caiu sobre o Egito, desde o dia da fundação até hoje. Agora mande recolher os teus rebanhos, tudo que você tem no campo,
Todos os homens e animais que estiverem no campo, que não tiverem sido abrigados, serão atingidos pelo granizo e morrerão. Os conselheiros de Faraó, que temiam a palavra do Senhor, apresentaram-se em recolher aos abrigos os seus rebanhos e os seus escravos. Mas os que não se importaram com a palavra do Senhor deixaram os seus escravos e os seus rebanhos no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e cairá granizo sobre toda a terra do Egito, sobre homens, sobre animais, sobre toda a vegetação do Egito. Quando Moisés estendeu a vara para o céu, o Senhor fez vir trovões e granizos e raios caíram sobre a terra. Assim o Senhor fez chover granizo sobre a terra do Egito. Caiu granizo e raios cortavam os céus e todas as direções. Nunca houve uma tempestade de granizo como aquela em todo o Egito, desde que este se tornou uma nação. Em todo o Egito, o granizo atingiu tudo que havia nos campos, tanto homens quanto animais. Destruiu toda a vegetação, além de quebrar todas as árvores. Somente na terra de Gósen, onde estavam os israelitas, não caiu o granizo. Então o Faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes: desta vez eu pequei. O Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor. E o granizo já são demais. Voltou, gente? Deu que tava com pouca internet aqui. Ai, meu Deus. Vocês estão me vendo? Tá terminando a leitura. Tá bem aí? Me respondam. Tá normal? Eu vou continuar. E agora? Eu tô com medo de não tá funcionando. Voltou. Então pronto, vai me falando. Tá terminando a leitura. Eu vou fazer o devocional bem rápido hoje para não ter problema, tá bom? Moisés respondeu: assim que eu tiver saído da cidade, erguerei as mãos em oração ao Senhor. Os trovões cessarão e não cairá mais granizo, para que saiba que a terra pertence ao Senhor. Mas eu estou bem. Sei que tu e os teus conselheiros ainda não sabem que é temer e tremer diante de Deus, o Senhor. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada havia amadurecido e o linho estava em flor. Todavia o trigo e o centeio nada sofreram, pois só amadureceram mais tarde. Assim Moisés deixou Faraó, saiu da cidade e ergueu as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessaram e a chuva parou. Quando o Faraó viu que a chuva e o granizo e os trovões haviam cessado, pecou novamente e obstinou-se em seu coração, e ele e seus conselheiros. O coração de Faraó continuou endurecido, e ele não deixou que os israelitas saíssem como o Senhor tinha dito, por meio de Moisés. Meu Deus! E aí você fica me perguntando, tá travando ou tá normal? Porque a Ju disse que tá travando, as outras meninas dizem que tá normal. Me responde. Então, vamos lá, eu vou gravando e vocês vão falando se tá normal ou se tá travando, tá? Me fala aí. Eu quero... Obrigada, Mari, vai me falando, gente. Ju, entra e sai e entra pra gente ver se melhora, tá? A sua conexão. Bora lá. Sabe, eu quero falar de dois aspectos, porque essa internet hoje parece que não tá querendo me ajudar, nos ajudar, né? Mas hoje vai ser igual coceira de coelho, rápido e rasteiro, sabe? Vamos lá, presta atenção. Haviam algumas coisas
E aí a gente pergunta aqui, meu Deus, por que Faraó não deixou o povo sair para prestar culto? Por que ele arriscou tantas pragas? Por que ele arriscou? Por que o coração dele endureceu, gente? Isso não é lógico, isso não é natural. Sabe, eu chego lá e eu falo, olha, se você não me deixar fazer isso, Deus vai fazer isso. E aí a pessoa sofre a consequência, tudo bem? Não conhecia Jesus, não conhecia Deus, não conhecia eu sou, tudo bem. Aí vem para a segunda praga. Olha, se você não me deixar prestar culto, Deus vai fazer isso. Não deixou. Até a terceira, gente, até a terceira, sério mesmo, até a terceira eu ainda tolero. Olha, se você não nos deixar prestar culto, Deus vai fazer isso. Porque se vocês observarem, a primeira praga, como eu disse a vocês, Deus toca na adoração. Ele transforma a água do Nilo em sangue. Na segunda praga começam a acontecer incômodos. Não tinha morte aqui não. Estavam incomodados. Ai, para. Tem rã em tudo. Para, que nojo, era nojento. Você tá no seu quarto, você dorme, você acorda com uma rã no seu rosto. Tinha tanta rã. Para! Então, Moisés ora e a praga passa. A terceira eram piolhos, então ainda continuava incômodo, entende? Mas não tocava na vida. Piolho, você vai ali, você corta o cabelo, passa. É ruim, mas passa. Vocês entendem onde eu tô querendo chegar? A quarta praga eram moscas, é insuportável o barulho. Você não pode abrir a boca, que a mosca é tão insuportável que ela quer entrar na sua boca, ela quer entrar dentro do seu nariz, ela quer entrar no seu ouvido. Mas é mosca, entende? É incômodo, só incômodo. Até a quarta praga, gente, até a quarta praga, eu nem vou julgar, sabe? Eu nem vou falar que tolo. Mas na quinta praga, quando morre todos os rebanhos, não, gente, não. A gente começa com todos os rebanhos morrendo hoje. Não é possível. Começou a morrer os animais. Não é possível que um rei ia chegar e endurecer tanto o coração. A sexta praga, feridas purulentas. Olha, eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Às vezes, você talvez não tenha tido uma ferida como eu tive. Eu tive algumas feridas difíceis de cicatrizar na minha vida. Feridas emocionais, mas também feridas físicas. Em todas essas feridas, o Senhor me cicatrizou. Mas eu quero contar para vocês de duas em específico. Eu passei 13 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos da minha vida com os meus pés em chamas. Meus pés saíam feridas e saíam pus, sabe? Feridas purulentas e derramava sangue. E saía água, e saía sangue, e saía pus. Essa era a minha vida, de 1 ano até os 13. Então eu sei o que é ter uma ferida purulenta. Um dia, por um milagre sobrenatural, eu fui a uma igreja e um profeta virou para mim e falou: você tem uma ferida no pé que nada cicatriza, mas hoje chegou o dia da sua cura. Sim, te diz o Senhor, seja curada em nome de Jesus. E eu fui curada. Simples assim, Poliana. Simples assim. Foi lindo, aconteceram várias coisas, eu não vou ter tempo de contar aqui. Mas foi assim, foi um milagre sobrenatural. E eu tive uma outra segunda ferida. Uma foi um milagre divino, todas a intervenção de Deus. Mas essa segunda, de tanto ficar sentada estudando, eu adquiri um cisto sebáceo no cóccix. Eu não tenho a metade do meu cóccix. Então eu fui fazer a tal da cirurgia. Então a cirurgia, eles pegam a entrada assim do reto e de um lado, eles costuraram. Do outro lado, eles deixaram uma ferida aberta.
Então eu fiquei com uma ferida aberta por 6 meses. Para cicatrizar aquela ferida, eu ia no hospital. O médico jogava um ácido, aquele ácido. Se eu me concentrar, eu sei exatamente a dor do ácido. Eu joguei um ácido na ferida por 6 meses. Eu sou traumatizada, tá? A verdade é essa. Então era um lugar que não podia ficar sujo, era um lugar que tinha que ter cuidado, era um lugar muito difícil. A cicatriz ficou enorme. O machucado dentro, assim, até a linha do meu reto. É enorme, é interno, mas é enorme, é tudo. Eu fiquei 6 meses com a ferida aberta. Eu sei, descendo pus, descendo água, descendo ácidos do corpo, descendo sangue. A minha ferida foi de difícil cicatrização. Eu não sei se por conta da pré-diabetes também. Não sei se por causa do tamanho dela, porque às vezes eles cortam pequeno, mas em mim eles cortaram tudo. É super difícil de cicatrizar. Só que, Dalice, eu tenho um corte em toda a minha região retal. Toda. Não tem nada que não tenha o bendito corte aqui. É interno, então não dá para ver nada de frente. Então, dentro é todo queimado. E eles, local sujo. Não, vocês não têm noção. Foram 6 meses sem sentar. Eu não pude sentar por 6 meses. Foi uma vida extremamente limitada. Um dia que eu acordei, mas é muito engraçado o corpo, né? 6 meses depois, um dia, eu acordei, eu fui fazer asepsia, que eu tinha que limpar aquele lugar ali umas 5 vezes por dia. Era um martírio. Todas as vezes que tinha que limpar, era uma dor tão insuportável, que eu pensava, meu Deus, 5 vezes por dia passando por isso. E eu limpava aquilo ali num desespero. Um dia eu acordei, eu fui limpar e não doeu. E eu fui observar, não tinha ferida aberta. O meu corpo fez assim, ó. Sabe o dia que tudo muda? A gente falou do dia que tudo muda ontem, né? Um dia eu acordei e não tinha mais ferida. Então eu sei o que é ter ferida. Eu vou ler o que a Idalice escreveu. Só que o mais interessante é que diz que Deus endureceu. Ou seja, quando Deus quer fazer algo, Ele pode inclusive endurecer corações. Pode sim. Mas eu vou te explicar quando Deus endurece corações. Exatamente esse é o segundo ponto que eu queria trazer hoje. Então, quando eu vejo aqui feridas purulentas na 6ª praga, eu falo, não tem condições. O povo estava soltando pus no corpo. E não era 1 nem 2, era todo o povo. É impressionante. Quando a gente vê a 7ª praga, o granizo que matou todo mundo que estava no campo. Em todas essas pragas, e a gente terminou na 7ª praga, não foi na 8ª, foi na 7ª. Quando a gente termina e a gente está na 7ª, e são 10, gente. Eles esperaram 10 pragas para agir. A gente observa. Sabe o que a gente observa aqui? Como? Mas eu vou explicar como para vocês. A Idalice bem notou que em todas essas pragas, no meio ou no final, tem escrito: Deus endureceu o coração de Faraó. Você sabe quem tem o coração endurecido por Deus? Aquele que não está inclinado ao Senhor. Uma pessoa conectada com a presença de Deus, ela não endurece o coração dela. Não tem como. Sabe quem é o duro de coração? É aquele que está longe dos caminhos do Senhor. Porque aí ele tem a cerviz dura. Sabe aquele que não se dobra? Sabe o que eu acho interessante? Olha o tamanho de Deus. Eu quero que você imagine agora o tamanho de Deus. Deus é enorme. Deus, a Bíblia diz que quando ele vai fazer Adão, o terroso, porque ele extrai Adão da terra, ele se inclina, gente. Ele abaixa. Sabe? Não sou eu que estou dizendo isso.
a Bíblia. A Bíblia diz que o próprio Deus, para fazer o homem, ele se curvou. Eu fico impactada. Ele se curva 2 vezes. Primeiro, Deus se curva para fazer o homem. Ele abaixa, ele tira o homem da terra. E ele sopra nas narinas dele. Mas para ele soprar, ele ainda assim teve que abaixar. Ele teve que levantar a mão e fazer... Para ele fazer isso, ele se inclinou. Tem noção do tamanho de Deus? Ele se abaixar e ele olhar para o homem e ele falar: eu vou me inclinar. Eu vou me colocar no tamanho dele para mostrar para ele que eu cuido dele. A segunda vez que eu vejo Deus se inclinando, sabe quando é? Quando ele vai fazer Eva. Ele de novo se inclina, ele coloca Adão no sono profundo. Ele não eleva Adão na altura dele, mas ele vem para a altura de Adão. Então ele se abaixa, ele se inclina, ele coloca Adão no sono, ele tira uma costela e ele faz Eva. Depois ele sopra as narinas de Eva, ele segura na mão de Eva, ele olha no olho de Eva e ele apresenta Eva para Adão. Tudo isso, para fazer tudo isso, Deus se inclinou. Olha o tamanho de Deus. Deus sendo Deus, ele se inclina quando ele vai fazer o homem, quando ele vai fazer a mulher. A outra vez que eu vejo Deus se inclinar é lá no livro de Apocalipse. Deus, ele está no trono majestoso dele, ele tem 24 anciãos que ficam ao redor do trono dele cantando: Santo, 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 digno de toda honra, de toda glória, toda adoração, Santo, Santo, Santo. Então Deus, ele recebe adorações que sobem como aroma suave nas narinas dele. Os anjos vêm aqui na terra, eles escolhem a adoração. Entendeu? Seja no lamento, seja na dor, seja na angústia, seja no momento de profunda intimidade. Então vem anjos e esses anjos colhem essa adoração e eles derramam no altar do Senhor. Quando eles derramam essa adoração no altar do Senhor, o Senhor se inclina para a humanidade. Todos os dias, na viração do dia, Deus se inclina para a humanidade, para ter intimidade com Adão e com Eva, e com os filhos de Adão e com os filhos de Eva. Todos os dias, Deus desce do trono dele e ele se inclina para a humanidade. Vocês têm noção do que é isso? É porque a nossa mente tão limitada, tão pequena, tão minúscula. A gente às vezes não consegue entender o tamanho de Deus. Deus, ele não é grande só no tamanho, mas ele é grande em poder, ele é grande em glória, ele é grande em tudo. Deus é grande. Quando Moisés vai se apresentar, ou quando Deus vai se apresentar a Moisés, ele fala: Moisés, deixa eu te falar, ei, escuta, eu sou o que sou. Quem é você? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Sou eu. Sabe tudo o que você está imaginando? Pois é, desconfigura, porque eu sou o que sou. Esse é o tamanho de Deus, ele é o que é. Isso é tão forte, isso é tão poderoso, isso é tão surreal, vocês não fazem ideia. Deus sendo que ele é o que ele é. Deus sendo que é o que ele é. Ele para tudo e ele olha para o homem, ele olha para a mulher. Para ter uma comunicação, para ter intimidade. E eu quero voltar aqui para o nosso texto. E bem lembrado, que foi falar. E Deus endureceu o coração de Faraó. Aí a gente para pensar. Será que Deus endurece o coração de todo mundo? Não. Você sabe quem tem o coração endurecido? É quem não sabe se inclinar.
duro, muito forte. Você sabe o que estava em jogo aqui? Poder, status, autoridade, domínio, governo. O governo de Faraó era surreal. Quando a gente lê e vê essas pragas, a gente pensa, gente, que tolo nada. Faraó, pra vocês terem ideia, saiu do Egito 3,3 milhões de pessoas. Nós estamos falando da população inteira do Distrito Federal. Aqui em Brasília, hoje, tem uma média de 3,6 milhões de pessoas. É mais ou menos o que saiu do Egito. Nós estamos falando de 3 milhões de pessoas, mais de 3 milhões de pessoas. É entre 3 milhões e 3,5 milhões de pessoas saíram do Egito. Vocês têm noção que Faraó ia perder? Sabe, enquanto estava incômodo, enquanto estava ruim, estava só ruim. O coração de Faraó foi endurecido porque colocava em jogo o poder. Me responde, meu povo, por que a China não avisou que ia acontecer uma pandemia? Por que a China não fechou as próprias fronteiras deles por 1 mês, 2 meses? Me responde. Na hora que a doença pandêmica foi arrastada no mundo em 2020, os países que fecharam as fronteiras, eles ficaram ali, ó, dentro, mas como se fosse meio que normal. Eu sei que tá uma confusão de poder e a gente sabe disso. Mas vamos tirar agora o lado político. Eu quero que você coloque seu coração em países que fecharam imediatamente fronteiras, como a Austrália. Enquanto estávamos aqui todos enclausurados, de máscara, pererê, parará, caixinha de fósforo, ninguém saía de um município e entrava em outro na Austrália. Não existia essa possibilidade. Mas as pessoas viveram normalmente ali enquanto o bicho estava pegando no mundo. Não tinha casos lá. Sabe por quê? Porque na hora que ficaram sabendo disso, o governo australiano fechou todas as fronteiras. Ninguém passava pela terra, ninguém passava pelo mar, ninguém passava pela água. Fechou. Se eu quisesse sair daqui, como se eu tivesse assim, o Goiás, né? A gente faz divisa com Minas e Goiás. Vamos supor, Brasília faz divisa com o estado de Minas Gerais e Goiás. É como se eu trabalhasse, que muita gente que mora em Goiás trabalha em Brasília e ao contrário também. E muita gente que mora em Minas trabalha em Goiás, ali quando tá mais perto das regiões ali, né? Então é como se eu quisesse ir para o meu trabalho em Goiás e não fosse possível. Os únicos que passavam as fronteiras eram profissionais da saúde. Se eu trabalhasse no hospital, sei lá, aqui do lado de Brasília, que tem uma cidadezinha, sei lá, Lusiânia, tem seguidora minha de Lusiânia aqui, Valparaíso, como é que é outras? Águas Lindas, né, gente, que a gente faz divisa com essas cidades. Então, se eu fosse agora eu como uma advogada eu não passava. Entende como funcionou lá na Austrália? Eles funcionaram assim, eles ficaram mais de 1 ano sem caso. Agora me responde, por que a China não avisou? Se eles tivessem avisado, muito das coisas que aconteceram não iria acontecer com o mundo. A gente não ia ter uma população morta, porque foi uma população, foram milhares e milhares e milhares de mortos. Aí a Ju é de Lusiânia, colado aqui em Brasília. Então o povo de Lusiânia o povo que mora em Lusiânia trabalha em Brasília, ou a pessoa mora em Brasília, trabalha em Lusiânia, e você sabe como é. É exatamente isso, é na fronteira. Lusiânia fica praticamente ali, a fronteira. Então na fronteira não se passava. E foi assim que eles conseguiram controlar. Eles controlaram por um tempo. Depois a gente estambelhou tudo, também uma confusão. Mas eu quero lembrar desse ponto inicial deles, que eu achei muito interessante. E
que eles não fizeram isso? Por que a China não avisou? Por que a própria China não fechou todas as fronteiras dela? Ninguém entra, ninguém sai do país por uma coisinha chamada poder, relações internacionais. Gente, vocês têm noção? Quem ama site chinês aqui? Todo mundo. Não, Juliana, eu nunca comprei, minha irmã, porque tu não conhece. Que se tu conhecer, tu vai comprar. É bom demais, o preço é desse tamanho, com um monte de coisa legal. A verdade é essa. Por conta das relações internacionais, por conta da exportação, por conta de venda de produto, por conta de dinheiro, os chineses fizeram exatamente como o faraó fez. Eles endureceram o coração e eles arriscaram destruir o mundo com essa doença por conta de relações internacionais. Agora fica um pouco mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Vocês têm noção, sabe por que Moisés teve o coração dele endurecido? Por conta de poder. O poder deste mundo é o contraste do poder de Deus. O coração de Moisés foi endurecido porque ele ia perder 3,3 milhões de escravos. A gente não estava arriscando a adoração 3 dias e voltar, não. O povo está tentando conquistar a liberdade. Esse negócio de libera esse povo 3 dias para adorar era só uma conversinha inicial. Porque a intenção de Deus mesmo era fazer com que Faraó deixasse o povo ir embora para Canaã. E como que o dono do escravo vai expulsar o escravo? Só se ele tiver com muito ódio do escravo. Por isso, eles foram escravizados. Ou isso acontecia, ou o povo estava escravo até hoje no Egito. O coração de Faraó só foi endurecido porque ele não conhecia o Senhor. O teu coração e o meu coração, ele pode não ser endurecido se eu e você nos inclinarmos a conhecer ao Senhor, a entender o tamanho de Deus e entender que mesmo Deus sendo grande, Ele quer você e Ele me quer todos os dias. Todos os dias. É intenso, é profundo, é majestoso. É uma adoração que começa e não tem fim. É uma entrega irrestrita e total. É uma intimidade. É uma intimidade, é uma clareza de espírito. É algo que se une e não se solta. É isso que Deus quer de você e de mim. Ele não vai aceitar menos do que isso. Deus não divide adoração. Deus não divide coração. Deus não divide espaço. Ou com Deus é tudo ou nada. Deus é igual casamento. Não dá para ser 99,999% fiel. Aquele 1% destrói tudo. E as pessoas querem viver um pouco de fidelidade, um pouco da vida deles. Isso mesmo, dona Érica, você está coberta de razão. O divórcio é a prova de um coração endurecido. Pronto. Então quer dizer que comigo, que todas as pessoas que se divorciaram, que Deus endureceu o coração? Sim. Por que Deus endureceu o coração? Porque elas estavam longe do Senhor. Ah, mas eu estava perto de Deus, mas você estava olhando para você. As pessoas estão olhando para si, para sua dor, para sua angústia. Elas não estão querendo ir ali resolver. Elas estão querendo ir ali se livrar. Todo divórcio é assim. Ah, mas eu me divorciei e eu não queria. Então, assim, alguém agiu assim. O outro agiu assim. Ele queria se livrar.
porque ele teve um coração endurecido. E ele teve um coração endurecido porque ele estava afastado do Senhor. Então, quando acontece uma situação como essa, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o caminho de volta. O coração só é endurecido daquele que está longe do Senhor. Antes de voltar para o amado da alma, a pessoa tem que voltar para o Senhor. Esse é o grande porém da história da humanidade. E o povo se esquece desse ponto. Então, existe a possibilidade do coração ser endurecido? Existe. Por Deus, existe. Mas esse coração só é endurecido quando ele está longe do Senhor. Porque um coração perto do Senhor, ele é um coração rendido. Ele é um coração inclinado, é um coração diferente. É um coração quebrantado. O coração que está perto do Senhor é um coração que olha para o outro. É um coração de intimidade. É um coração de clareza. É um coração de humildade. É um coração que quer a intervenção do divino, do santo, do íntimo e do profundo. Esse é o coração que está perto do Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Aonde está o seu coração? Porque às vezes é muito fácil você falar para mim, meu coração está com o Senhor. Mas a Bíblia diz assim, hipócritas. E não é eu falando, é Jesus. Com a tua boca você me adora, mas o teu coração está longe de mim. O teu coração está endurecido, você não é capaz de amar, você não é capaz de perdoar, você não é capaz de fazer o bem, você não é capaz de olhar o nu, o fraco, o doente, o traidor e amá-lo. Hipócrita, não diga que me ama, não diga que me adore se você não estiver disposto. Um coração endurecido faz isso. Faz Jesus sair do reino dele e falar assim, hipócrita. Sabe o que vai doer? Vai doer que muita gente está achando que vai entrar no céu. Jesus vai olhar para essa pessoa e vai falar, você é um hipócrita. Não conseguiu amar. Não conseguiu perdoar. Estava doendo? Hipócrita. Você acha que você é mais santo do que o outro? Não é. Você acha que você é mais limpo do que o outro? Não é. Você não ajudou o outro quando ele precisava. Você não estendeu a mão. Você não limpou as feridas dele. Quem você é? O caminho. Você é o sacerdote? Você é o levita? Ou você é o bom samaritano? Quando a gente vê essa parábola, a gente pensa, eu quero ser a boa samaritana, ou o bom samaritano. Mas muitas vezes a gente tem se comportado feito o sacerdote, feito o levita. Eu sou a crente. O outro que é o sujo. Eu sou super limpa. Eu sou adoradora. Hipócrita. É isso que o Senhor fala. Será que quando o Senhor olha do céu para você, Ele está te chamando de filho amado ou de hipócrita? Pergunta para o Senhor. Faz essa pergunta sincera até você ter essa resposta. Porque se o Senhor estiver te chamando de hipócrita, é hora de parar, pegar o caminho de volta, para ir então seguir. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu oro para que o nosso coração não seja endurecido. Eu oro, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, nós sejamos pessoas quebrantadas, humildes, santas, puras e verdadeiras. Eu oro, Senhor, para que quando o Senhor se inclinar para a humanidade todos os dias, na viração do dia, quando o Senhor quiser intimidade com alguém, o Senhor procure o nosso coração, te amando, te desejando, te querendo, fazendo da terra um lugar mais próximo do céu, trazendo as pessoas para mais perto de ti por causa do nosso testemunho. Em nome de Jesus,
Amém. Amém, querido. Cuidado, porque talvez o coração endurecido seja o seu. E o coração endurecido é porque ele está assim um pouquinho afastado do Senhor. Volte-se para o teu Deus. Deixe que o Senhor limpe o teu coração. Endireite os teus caminhos e mude a tua história. A tua história está para ser reescrita, mas ela só vai ser reescrita no dia e na hora que você permitir o Senhor agir e trabalhar na sua vida. Amém? É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui de novo para continuar esse devocional que é meu, que é seu, mas que é dele. É de Cristo, é de Jesus. E é por isso que a gente está aqui reunidos todas as manhãs. Um beijo, meu povo. Fica com Deus.